Bom, pessoal, boa noite. Esse é o penúltimo episódio da nossa série Black Mirror e a Filosofia. E hoje eu gostaria de começar a encaminhar o nosso final com a questão da justiça, ou como alguns episódios tratariam desse velho tema da filosofia, que é o processo de estabelecimento da justiça. E aí eu vou focar em dois episódios, o White Bear e o Man Against Fire, dentro dessa lógica de como a justiça ali aparece, suscitando aí alguns filósofos para ajudar a gente a refletir sobre alguns aspectos do que o episódio nos apresenta, né? Começando então por esse episódio do White Bear, que traz a perspectiva do judiciamento, né? Melhor dizendo, que é esse processo de punição, né? de aplicar a justiça, e ele traz elementos bastante perturbadores dentro da lógica do Black Mirror, né? Que é a presença ali do público e os celulares apontando para a pessoa que está passando pelo processo de expiação das suas culpas, né? dos seus crimes. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar esse artigo do Hudson Fortunato de Faria Neto, falando um pouco dessa reflexão que ele fez a partir do White Bear, dizendo que esse processo se parece muito com os processos de punição públicos da Idade Média, né? Então é um circuito, né? É tipo um bairro, mas no fundo é uma espécie de parque temático, onde o público se faz presente nesse processo de punição dos criminosos publicamente, né? Então ele vai falar um pouco dessas características que eu gostaria de ler com vocês aqui, ó. Dentre as suas passagens pela biografia da loucura, controle e prisão, talvez aquela que melhor represente o tema presente em White Bear sejam os suplícios públicos perpetrados ao longo da Idade Média e em parte da Idade Moderna, cujo principal objetivo era exteriorizar o poder do suzerano e seu papel de patrocínio da ordem pública, mas que, em síntese, transformavam a violência e a morte em verdadeiros shows de horrores aplaudidos e esperados por todos aqueles da sociedade, por todos daquela sociedade. Eis o primeiro marcante paralelo com o episódio em análise: o deleite da plateia ao presenciar a permanente punição da protagonista de White Bear é algo tão atormentador quanto os casos narrados pelo filósofo francês. O filósofo francês é o Foucault, e o Foucault que descreveu, portanto, essas cerimônias de suplício, que, a contrassenso do que se imagina, o principal personagem não é nem a vítima e nem o opressor, e sim o povo. E nesse caso, o nosso povo aqui aponta as câmeras dos seus celulares para filmar esse judiciamento, né? E esse povo, cuja presença é imprescindível para um bom espetáculo. Assim como nos expurgos medievais, em White Bear, a plateia almeja participar de fato da cerimônia. Parece que o público é estimulado a querer participar. Então também tem esse jogo, né? O povo quer, mas ele é estimulado a querer participar desse judiciamento público que é organizado nesse parque temático. Esse público então persegue a condenada com seus celulares em punho, filma os atrozes acontecimentos, compra esponjas embebidas em tinta vermelha, $2 cada, no intuito de arremessá-las contra a protagonista, enquanto esta é exposta em uma jaula ao final do seu calvário, mantendo-se assim a tradição em que o condenado, depois de ter andado muito tempo, exposto, humilhado, várias vezes lembrado do horror de seu crime, é oferecido aos insultos e às vezes aos ataques dos espectadores. Essa citação é do Foucault sobre os suplícios da Idade Média. Olha que interessante então o que o nosso amigo Hudson está propondo. Ele está propondo que as novas tecnologias reviveram um processo de espetacularização da morte e da punição como era na Idade Média, né? Ressuscitaram isso através agora desse dispositivo tecnológico de poder estar presente ali e filmar esse suplício. E esse desejo, essa sede de vingança e de judiciamento que a gente inclusive vê muito na internet, né? Nas redes sociais,
que muitas pessoas se escondem atrás do anonimato, e o anonimato é interessante porque em alguns momentos do White Bear as pessoas estão escondidas, né? Elas estão escondendo a sua face, algumas depois revelam, né? Mas assim, o anonimato também se faz presente, e é como se as novas tecnologias atualizassem um espírito que já existe há muito tempo, né? Nessa cena de terror, esse suplício público, né? Essa punição do criminoso em público, né? Essa cena de terror, o papel do povo é ambíguo. Ele é chamado como espectador e convocado para assistir às exposições, às confissões públicas. Os pelourinhos, as forcas, os cadafalsos são erguidos nas praças públicas ou à beira dos caminhos. Os cadáveres dos supliciados muitas vezes são colocados bem em evidência perto do local de seus crimes. As pessoas não só têm que saber, mas também ver com seus próprios olhos. Ser testemunha é um direito que eles têm e reivindicam. O suplício escondido é um suplício de privilegiado e muitas vezes suspeita-se que não se realize em toda a sua severidade. Todos protestam quando no último instante se retira a vítima aos olhares dos espectadores. Outra citação do Foucault. Utilização de suplícios simbólicos em que a forma de execução faz lembrar a natureza do crime, fura-se a língua dos blasfemadores, queimam-se os impuros, corta-se o punho de quem matou, às vezes faz-se o condenado ostentar o instrumento de seu crime, como Damián com a famosa faquinha que foi coberta com enxofre e amarrada à mão culpada para queimar ao mesmo tempo que ele. Como dizia Vico, essa velha jurisprudência foi toda uma poética. Olha aí o Foucault então nos provocando, dizendo que esses supliciadores inclusive transformam o ato de fazer um suplício numa arte, numa espécie de poética. E aí não à toa essa espectralização está na televisão, que faz disso não só um programa de entretenimento, e que entretenimento mórbido é esse, né? Como inclusive transforma isso, né, numa espécie de judiciamento, de transformar-se numa figura que opera a judicialização do condenado, inclusive no caso da espetacularização disso nos programas de policiais da televisão, ela é prévia, acontece de modo prévio à própria condenação judicial. Em White Bear, pelo menos, ela estava condenada pelos seus crimes e a condenação dela era participar desse suplício que recomeça a cada dia. Alguns programas de televisão eles condenam antes mesmo da pessoa ser julgada, né? Que é um outro problema da judicialização, desse judiciamento, melhor dizendo, através da mídia, né? A morte-suplício é a arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em 1000 mortes e obtendo, antes de cessar, a existência. O The Most Exquisite Agonies, o suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Olha como essa citação do Foucault explica muito bem o que acontece no White Bear. Você é uma arte, uma espécie de artimanha nesse sentido, né, de uma técnica em que você prolonga a vida sofrida, o sofrimento, em milhares de micro suplícios, e no caso ele se repete a cada dia, né? A mídia dramatiza as informações relacionadas com a violência, apresenta a criminalidade por meio de estereótipos, condena com sua publicidade pessoas que ainda são presumidas inocentes, difunde o discurso de endurecimento das penas, amplia o alarme social gerado pela violência, espalha o medo, não raramente tenta influenciar no resultado dos julgamentos jurídicos e é seletiva, evitando muitas vezes noticiar nomes de pessoas ou empresas que possam lhe trazer complicações ou prejuízos. Como se vê, a mídia não é isenta, não faz um discurso neutro. Então esse conhecimento que a gente tem que carregar sempre com a gente quando se fala de mídia, de que ela não é neutra, que ela seleciona quem ataca. Por outro lado, esses programas que trazem o judiciamento na televisão, eles participam de todos esses elementos que o Gomes aqui cita para a gente. Ela mesmo instiga a população a criar um clima de que o vilão precisa ser punido, numa leitura extremamente maniqueísta da realidade, de bonzinhos e vilões, e esse embate precisa ser feito,
e o apresentador que lucra com isso se coloca inclusive como o grande juiz desse processo, né? E ali no Whitebet, todos nós podemos participar desse processo de judiciamento sem culpas, porque nós estamos num parque temático, alimentando essa espécie de característica desse processo de subjetivação que alguns desenvolvem, que é essa necessidade de operar também com a violência e com a necessidade de judicializar e condenar o ato dos outros. No fundo é como a velha fofoqueira da janela que condena a vizinha que está fazendo isso ou aquilo, julgando a todo momento os atos de quem passa na rua ou dos vizinhos. Mas aqui numa escala muito mais terrível, porque num caso brasileiro, por exemplo, em que a violência social está assentada numa base de racismo estrutural, de desigualdade social, ela possui muitos outros elementos de reflexão do que um maniqueísmo simples de bonzinho e mauzinho, de bandido e policial da brincadeira infantil. Então o judiciamento, a justiça aparece de certa maneira criticada aqui em Black Mirror, porque ela acaba sendo um processo que, com novas mídias, com novas tecnologias, recoloca em cena a ideia de judiciamento público, da necessidade de você ter um bode expiatório que vai expurgar a culpa de todos ali naquele processo ali que é mediatizado, né? É levado a público para todo mundo ter uma catarse nesse processo de eliminar o impuro. Então, um processo bastante ritualístico que isso recoloca aí a partir de cada um colocando na sua próprio celular essa imagem, né? Então, a justiça aí é apresentada no seu lado mórbido, muito longe de se pensar um Estado de direito com regras, com sistema judicial, com garantia de defesa, com garantia de direitos, de julgamento justo, todas essas palavras que algumas pessoas hoje em dia consideram verdadeiras aberrações, né? Eles não queriam que isso acontecesse, esses tais de direitos humanos são uma inutilidade. Então o episódio nos coloca diante, né, face a face com esse espírito fascistoide, judicializador, né, que quer eliminar aquele que incorre no crime e que acaba muitas vezes não olhando para os próprios pequenos delitos, né, que muitos desses que pregam o judiciamento fazem, né? E a justiça, por outro lado, também aparece, e aí aparece de um outro modo bastante complexo, e aí pensando a justiça no sentido largo do termo filosófico, no sentido de determinação, de delimitação do que é o bem e do que é o mal, no episódio do Man Against Fire. Uma vez que esse episódio retrata um exército, né, que utiliza de um artefato tecnológico para facilitar a identificação do inimigo e combatê-los numa guerra. Porém, essa guerra é contra outros seres humanos, considerados inferiores, de segunda classe. Na verdade, o que está sendo promovido é uma limpeza étnica de um outro povo a partir de uma delimitação de povos superiores e inferiores. E isso é um tema que é recorrente na história, já foi tematizado por muitos filósofos, e talvez um dos impactos mais interessantes para a gente trazer aqui é o da filósofa Hannah Arendt, que pensou exatamente sobre esses termos quando ela refletiu sobre a banalização do mal e as origens do totalitarismo na análise que ela fez sobre o regime nazista, principalmente. E ali nós temos, na reflexão principalmente de Eichmann em Jerusalém, quando ela presencia o julgamento desse engenheiro Eichmann, que fez todo o aparato tecnológico de trens para levar os judeus para o extermínio, ele alega que ele era apenas um técnico, que ele estava ali apenas executando uma ordem de serviço. Ele não tinha a dimensão, né? Ele não pode ser imputado a ele o ódio e os crimes nazistas, porque ele era apenas um técnico. E aí que ela coloca essa perspectiva de que aquele que abdica, né, não deixa de pensar nas consequências morais dos seus atos, está banalizando o mal, né? Está tornando o mal algo banal, porque ele se coloca apenas como um executor técnico que não está preocupado com as consequências dos seus atos.
E por que isso nos leva no cerne desse episódio? Porque esse episódio é exatamente o processo em que um soldado, a partir de um ataque hacker, né, de uma gambiarra que danifica esse capacete, que faz com que as pessoas de outra etnia apareçam como baratas, né, como seres extraterrestres ou né, animais estranhos que precisam ser eliminados, essa gambiarra faz ele perceber que são humanos. E aí coloca essa questão para ele refletir. Ele é um soldado que precisa cumprir ordens ou ele está preocupado com os aspectos morais das ordens que cumpre? Vai questioná-la. E aí então essa questão está colocada. Então a banalidade do mal se consiste nesse mal que não tem raízes, que se espalha, que não vem de um motivo maléfico. Ele vem principalmente da ausência de pensamento e de juízo moral. Isso é Hannah Arendt. A simples e de fato assustadora verdade é que, sob circunstâncias de permissividade social e legal, as pessoas se entregarão ao mais ultrajante comportamento criminoso. Diz ela então que se há circunstâncias de permissividade, de permissão de você praticar maldades, você vai praticar. É uma frase da Hannah Arendt que nos conecta inclusive com o episódio anterior. Quer dizer, se estamos num parque de diversões que o lance é ser cruel com o bandido, com aquele que está sendo punido, todo mundo ali está com essa permissão e aí todo mundo tem um comportamento horroroso, né, de judicialização. E o sucesso desse empenho é fácil porque tudo o que ele tem de fazer é nunca começar o diálogo solitário, silencioso que chamamos de pensar. Nunca ir para casa e examinar as coisas. Essa não é uma questão de maldade ou bondade, assim como não é uma questão de inteligência ou estupidez. Quem não conhece a interação entre mim e mim mesma, em que examinamos o que dizemos e fazemos, não se importará em se contradizer. E isso significa que ele nunca será capaz de prestar contas do que diz ou faz. Nem estará disposto a fazê-lo. Tampouco se importará em cometer algum crime, pois pode estar seguro de que o ato será esquecido no momento seguinte. Então, no episódio do Man Against Fire, diante daquela situação de eu estou matando outros seres humanos a serviço de um exército que quer eliminar uma etnia, o cara não fez essa reflexão, ele não foi para casa. Então, só quando um aparato de hacker destrói o capacete dele e evidencia que isso está acontecendo, ele passa a refletir e a questionar essa situação. E aí ele é contraposto pelo próprio poder estatal ali, investido nos seus chefes, no psicólogo, que o fazem dissuadir dessa sensibilidade ao estrangeiro, ao outro, à diferença. Então percebam aqui que nesse clima de permissividade, nesse comportamento de rebanho, que não reflete sobre as consequências do seu ato, que não faz esse diálogo solitário e silencioso que chamamos pensar, que se coloca em reflexão, em suspensão, os seus próprios atos e as suas próprias palavras para pensar se elas estão corretas ou não, fazer esse serviço de interação consigo próprio, tudo isso é muito interessante e tudo isso que é deixado de lado nesses episódios. E isso muitas vezes é deixado de lado em função dos aparatos tecnológicos. Então percebam a crítica aí do Black Mirror, por isso que é um espelho sombrio, é um lado sombrio da tecnologia, porque ela nos impede desse contato com a própria reflexão imprescindível para que a gente tenha uma análise crítica do que pensamos, dizemos e fazemos. Então, se no episódio anterior a gente falou que os aparatos tecnológicos também dificultavam o diálogo com o outro para o estabelecimento de um público, de uma democracia, aqui nós temos uma continuidade. Ela também impede a própria reflexão, a autorreflexão, a autocrítica e a reflexão sobre as consequências dos seus atos. Eles nos afastam de uma consciência clara, não só de si próprio, como dos outros, e do todo o amplo aspecto da sociedade na qual estamos inseridos. Essas reflexões são bastante importantes para a gente trazer aqui, né? Quando sua profissão o obriga a assassinar pessoas, ele não se considera um assassino,
pois não fez isso por inclinação pessoal, e sim em seu papel profissional. É um pouco a justificativa que ela presenciou lá e que de alguma maneira está presente nesse episódio. Se por ele mesmo jamais faria mal a uma mosca. Se dissermos a um membro dessa nova categoria profissional gerada pelos nossos tempos que ele é responsável pelo que faz, a única coisa que ele sentirá é que foi traído. Mas se sob o choque da catástrofe ele realmente toma consciência de que não era apenas um funcionário, mas também um assassino, sua saída não será a revolta, e sim o suicídio. Percebam, é quase isso que acontece no episódio, porque o episódio ele começa a se dar conta, aí ele é informado pelos superiores de que é isso mesmo que ele faz, e que ele tem a chance de optar por desencanar disso, voltar a ter o aparato, voltar a não pensar sobre esse problema. E aquele sonho final nos dá a entender de que ele optou por esse mecanismo de abdicar de pensar das consequências dos seus atos. Ou seja, ele se torna um assassino de uma outra etnia, numa espécie de limpeza étnica, e ele não está pensando nas consequências dos seus atos, e ele faz isso ajudado por um aparato tecnológico, se esconde através do aparato tecnológico. O que nos traz uma consequência bastante interessante, que é a crítica que a gente precisa fazer àqueles que acham que a tecnologia é neutra, o que são os usos que se fazem dela, que pode ser ruim ou positivo. Essa ideia é completamente furada. Determinadas tecnologias foram feitas para determinadas situações. A tecnologia que está presente no Mangue Fire, ela foi feita para esconder os aspectos morais do ato assassino do soldado. Não tem aspecto positivo, não tem uso positivo de uma tecnologia. Então as tecnologias não são neutras, elas possuem uma finalidade, um objetivo para qual elas servem e foram inventadas. Então essa é uma componente bastante interessante. Por isso que a gente vai voltar, e esse episódio também nos traz algo interessante, que é esse dispositivo hacker que sabota o capacete altamente tecnológico, porque o nosso último episódio vai tratar inclusive dessa luta, portanto, que os hackers travam contra essa hegemonia tecnológica que nós vivemos nos nossos tempos atuais. Então eu convido vocês ao último episódio do nosso vídeo, 12º desse curso, para a gente finalizar esse curso. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, até o próximo.